Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Faça um excepcional dia. Sinta-se amado por mim. Vamos lá trocar aquela ideia bacana. A gente estamos aí com um projeto, estamos aí com uma inspiração que ela saiu sobre o ciclo de tudo. Qualquer área que foi desenvolvida, criada pelo nosso Criador, Deus, ela tem um ciclo. É, a nossa área, toda a nossa área da nossa vida, ela tem um ciclo para iniciar e para finalizar. Só que encontra em alguns pontos as pessoas, nós em si encontra uma dificuldade muitas vezes de se desprender daquele ciclo para iniciar um novo. E assim eu criei o ciclo, ele vai funcionar em algumas etapas para que você possa conseguir aumentar mais a proporção, alcançar mais e conseguir evoluir de uma forma mais rápida, deixando os que já tinham de se encerrar, iniciando alguns novos com novas conexões, com novas ideias, com pensamentos novos, com algumas performances, com alguns gatilhos que irão te elevar mais rápido. Então, eu gosto mesmo de olhar o ciclo de evolução de uma semente. As pessoas elas estão extremamente acostumadas a pedir e não a plantar. Nós em si mesmos estamos acostumados com isso. E esquecemos do ciclo do plantio. Eu gosto mesmo de uma parábola que cita sobre as sementes que caem sobre os arbustos, sobre as sementes que caem sobre os arbustos e espinhos seriam a mesma coisa. As sementes que caem sobre a rocha, a semente que cai sobre a terra fértil. Então, e tem outra também que cita também da árvore da vida, que é o nosso Senhor, e nós somos como se fossem os ramos que, quando esses ramos estão conectados direto com o Pai, com a árvore, com o tronco, certamente o seu cuidador, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele cuida, podando para que possamos produzir mais. E as das sementes que foram lançadas, elas simplesmente, a que caiu na terra fértil, ela cresceu, ela frutificou e assim multiplicou. E as que caíram em arbustos, em, na rocha, outras na beira da estrada, certamente umas as aves comeram, outras cresceram, mas foram sufocadas, outras não tiveram raízes. Então, a gente foi criado certamente depois de tudo que o nosso Deus criou. Depois de tudo que estava criado, ele criou nós, o homem. E assim, a nossa criação foi inspiração de tudo que já tinha existido. Então, tudo que existe, depois de ter feito tudo, ele se inspirou em nos criar. E na nossa criação, os fragmentos do o pouquinho de cada essência de tudo está em nós, em nosso DNA. Então,
olha a magnitude que Deus nos criou. Então, a gente vê que a gente precisa de vitaminas, a gente precisa de nutrientes, a gente precisa de alimentação saudável. E a mesma coisa funciona com o solo, com uma terra, para que ela possa ter uma árvore bela, para que ela possa produzir bons frutos, para que ela possa dar muito. Para quem é do meio rural mesmo conhece, quando a gente planta aí, por exemplo, arroz, feijão, milho, se a terra não estiver bem preparada, ela não produz a certa quantidade que a gente queria que produzisse. Ela vai produzir mais pouco e com menos qualidade. Então a nossa vida funciona do mesmo jeito. E eu vi que o ciclo ele se divide em várias partes. De forma gratuitamente eu vou estar com conteúdo liberando todos os dias para que você possa crescer, alcançar um certo resultado que tanto deseja. Então, nesse decorrer de eu estar em auto-evoluindo e pegando vários conhecimentos, eu resolvi, de forma gratuita, liberar para que assim todos possam usufruir do melhor. Eu também gosto daquela parábola que são as multiplicações dos talentos. A gente tem a oportunidade de estar multiplicando, de estar relevando, de estar acrescentando a vida das próximas pessoas. A gente vê que tem várias pessoas que a partir da hora que a gente toma uma iniciativa, aquela pessoa, ela começa a refletir de uma maneira diferente, porque ela vai pensar o seguinte: nossa, mas fulano tomou uma iniciativa bacana, nossa, eu vou tomar uma iniciativa, eu vou iniciar tal coisa, porque nós somos energia. Então quando nós estamos em constância, a nossa energia contagia as próximas pessoas. E as multiplicações dos talentos, a gente vê que os servos que multiplicaram para o seu senhor os talentos foram acrescentados 100 vezes mais, porque os que foram multiplicados por eles, o seu senhor devolveu para eles. E aquele último servo, que ele com um talento só deveria ter multiplicado, até mesmo levado ao banqueiro, assim como cita o seu senhor, para que ele pudesse pegar algo, para que pudesse acrescentar o seu senhor. E assim ele enterrou o talento com medo de investir ou deixar na mão dos bancários e perder. E assim a gente vê que quando o seu senhor chegou, ele tomou aquele talento daquele servo, expulsou aquele servo e falou: servo inútil, separe-se de mim, porque eu não te conheço. E assim ele expulsou aquele servo, e o talento que estava com ele deu para aquele que multiplicou os seus 5, transformou em 10 e mais um, porque aquele servo, ele honrou ao seu senhor. Então a iniciativa do ciclo vai ser como multiplicação dos seus talentos, a iniciativa para estar executando algo na sua vida financeira, espiritual, amorosa, todas as áreas funcionam como um ciclo. Então, para que você consiga ter um resultado e não ter mais aquela certa dúvida de arriscar, porque a gente tem aquela necessidade de arriscar. A gente precisa arriscar, a gente precisa tomar uma iniciativa para que possamos ter um certo resultado. Mas
o jogo ele funciona se ele for jogado. Então, qualquer pessoa, ela tem uma maneira dela sobressair sobre aquilo. As pessoas elas pedem a sabedoria, só que elas não querem passar dificuldade. As pessoas elas pedem a força, só que elas não querem passar o problema, elas não querem passar por aquela peleja. Então, as pessoas elas querem algo, só que elas não querem dar algo em troca. E para que você possa ter um fruto, você precisa ter uma semente para plantar naquela terra. Mas para que aquela terra ela seja uma terra de cultivo, uma terra para que possa plantar a semente, ela precisa ser trabalhada. E o trabalhar seria os problemas que vão surgir conforme você vai querendo aumentar o seu plantio. Os problemas que vão surgir conforme a evolução. Então, conforme sobe de nível, surgem os problemas. Mas conforme surgem esses problemas, você se torna uma pessoa mais ágil, porque vai conseguir resolver todos os problemas. E quando a gente consegue resolver todos esses problemas e começa a subir degradativamente, vai acontecer algo. Se surgir um problema, como vai surgir um problema com âmbito mais pequeno, em alguma área você vai ter uma certa velocidade para estar resolvendo. E da preparação, aí a gente preparou o solo, colocou a semente. Vai ter que irrigar, vai ter que molhar, vai ter que adubar. A gente tem que cuidar do tronco, a gente tem que cuidar da florada, a gente tem que cuidar dos frutos que estão para vir. E assim é a nossa vida. Cuidamos de tudo até chegar ao ponto do resultado. Toda a nossa vida, eu gosto, repito, em quase todas as lives, que pra gente ter aprendido a andar de bicicleta, aprendido algo, deu trabalho, foi dificultoso. A nossa mente, ela é extremamente ágil para aprender novas tarefas, novas habilidades. Então a gente foi equipado com um programa. Eu gosto de citar programa porque a nossa caixa de ferramentas, o nosso PC em si, o nosso cérebro, ele é extremamente adaptável. Então, por causa de a neuroplasticidade significa uma certa habilidade de remodelar algo e reprojetar, de aprender algo. Então, tem pessoas que elas vão alavancar muito rápido, tem pessoas que elas vão ficar mais devagar. Só que o que leva ao resultado final é a dedicação, é estar ali dia após dia repetindo aquilo até o resultado. Eu trabalho de pedreiro e é uma área que a gente aprende muito, a gente pode trazer muita coisa para a nossa vida, que seria o construir em geral. É muito bacana que a fundação ela começa com, temos que caçar um terreno bom, firme, para que possamos fazer uma fundação boa. E assim começamos com abrir valetas, broca, abrir as brocas no canto, fazer a sapata, para que possamos ter um alicerce bom, firme.
E até ela chegar na finalização, tem um processo. Certamente tem casa pronta. Tem casa pronta. Que você consegue montar dentro de um dia, 2 dias. Mas tem um processo. Aquilo passou por várias máquinas. Agora na alvenaria em si, tem um processo que leva vários dias, vários meses, até anos, para chegar naquele resultado. Aí a gente a gente pegou o nosso corpo, o nosso organismo e fez com que ele viciasse em neurodopamina, na dopamina. E a gente quer escapar daquele problemão que vai surgir muitas vezes, porque nem vai haver aquele problema. Nós somos pessoas que não porque a gente quer ser desse jeito, mas porque fomos programados dessa maneira, não de agora, mas de muitos e muitos anos atrás. Poupa energia. Então, o nosso corpo, quando a gente pensa em algo que é muito grande, a gente pensa instantaneamente em não vou fazer porque eu vou gastar uma certa quantidade de energia. E querendo ou não, o nosso cérebro ele é extremamente preguiçoso, porque ele não quer gastar energia, ele quer economizar energia. E aí a gente acaba pegando algumas partes do nosso cérebro, que seria como a neurodopamina, o hormônio da felicidade, seria o seguinte: seria quando você concluísse aquela tarefa, você ia ter uma certa quantidade de neurodopamina, ou até mesmo algumas atividades como academia, que teriam uma certa quantidade. Só que o sistema entendeu o seguinte: com vídeos, com pegadinhas, com qualquer coisa que vá te prender. E o sistema entendeu isso e ele começou a usar. Por isso que ficamos 40, 50, 2 horas, até mesmo em um filme, em uma série. Por quê? O nosso cérebro vai continuar gerando neurodopamina, vai continuar dando felicidade. Então, quando fomos treinados para receber aquela quantidade de felicidade, de neurodopamina no nosso organismo, para deixar ele feliz com aquilo, o que ele vai entender? Como ele já foi altamente programável para aquilo, quando você for executar uma tarefa, com um certo tempo, vai acontecer o seguinte: ele vai falar, nossa, o cérebro seu vai citar, não, mas aqui eu não estou encontrando neurodopamina. Ele vai começar a inventar algumas desculpas para que você não continue naquele processo, para chegar no resultado tanto esperado. Então, esses ciclos que a gente forma, eles conseguem desprogramá-los com 7, com 21, com 40 e com 60 dias, seguindo todos os dias com uma lista de tarefa para ser executada. Eu mesmo tenho uma lista aqui para que possa seguir todos os dias. A gente somos pessoas extremamente obedientes, mas por outras pessoas, quando elas citam para a gente fazer algo, a gente faz. Mas quando a gente manda, a gente não faz, porque o cérebro vai entender o seguinte: ele está citando, mas eu não vou, porque ele fala assim, mas eu não tenho aquela extrema responsabilidade para executar aquilo, porque sou eu mesmo mandando fazer algo. Então, quando seguimos isso todos os dias degradativamente, a gente começa a criar uma nova programação, começa a criar novos hábitos, e com esses hábitos vão vir novos resultados para que você consiga chegar em um certo patamar. Então,
devido a, devido a essa quantidade que a gente libera, qualquer área que seja, por mais simples que seja, a gente começa a ficar estressado, nervoso, a gente começa a ficar decepcionado, porque programamos o nosso cérebro de uma maneira diferente e agora queremos executar um programa, mas sem o arquivo. Executar um programa sem um arquivo que execute aquele programa. Pego um programa que roda no Windows 10 e vou jogar lá no Windows 7, 6, ele não vai executar com a mesma velocidade. Então, existe uma reprogramação com pequenas tarefas, reensinando. Por conta da neuropraticidade do nosso cérebro, ele vai conseguir extremamente aprender. Não importa a idade que esteja no momento, mas consegue executar aquele programa. Então, eu virei uma pessoa extremamente interessada no que o cérebro proporciona para a nossa vida. E passei cada vez mais querer entender sobre funções para que possa sair da procrastinação, possa sair de não querer fazer algo, porque eu queria dopamina, neurodopamina, também dopamina instantânea rápida, e isso é extremamente perigoso, porque a gente não vai querer executar um plano de longo prazo, a gente não vai ter êxito em resolver um problema. Então, não deixa de seguir a gente aí que vai ter uma procedência de vários vídeos com âmbito de que tanto eu possa aprender para poder levar para todos vocês mais sobre performance, sobre programação mental e tanto acrescentar para mim. Então, tem alguns pontos, eu não estou me lembrando agora porque já tem alguns dias, sobre o ciclo, vai vir o plantio, vai vir sobre o plantio, vai vir a colheita, vai vir a preparação, vai ser como uma escala de conteúdos levando a um resultado. Eu não vou pular direto para a colheita e falar que, como tem pessoas que falam já da colheita e não mostram a realidade por trás da colheita, por trás do resultado que você tanto espera. A nossa vida, ela tem vários problemas, que foi ali quando você pediu para Deus a sabedoria, quando pediu mais paciência. Então tem alguns problemas que vão ter que ser solucionados para que você possa passar para o próximo nível, quebrar um ciclo e pular para o outro ciclo, iniciar um novo ciclo. Então, no decorrer do tempo, não esqueça de estar seguindo a gente, porque vai ter um conteúdo muito bacana. Tamo junto até depois do fim. Forte abraço, que Papai do Céu possa abençoar todos, que todos possam ter um resultado extraordinário